Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma saudação especial para você que acompanha os canais digitais da Universidade Católica de Pernambuco. Nós estamos gravando esse vídeo para debater um assunto que infelizmente chocou a população brasileira. A gente vai conversar sobre as cenas de barbárie protagonizadas por torcedores do Santa Cruz e do Sport Clube do Recife, nas ruas do Recife, pouco antes da realização do Clássico das Multidões, válido pelo Campeonato Pernambucano de Futebol. Quem estava nas ruas da cidade momentos antes do jogo viveu momentos de pânico e desespero. As imagens rodaram as redes sociais e causaram indignação nas pessoas. Para entender melhor este fenômeno, essa questão, a gente vai conversar agora aqui com um professor do curso de Direito e coordenador da Cátedra Unesco-Unicap, Dom Helder Câmara de Direitos Humanos, Manuel Moraes. Professor, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. De antemão, a gente já agradece a sua participação aqui nessa conversa e eu queria começar perguntando o seguinte: o que é que motiva esses episódios, já que a gente sabe que não é a primeira vez que acontece, é algo recorrente? O que é que provoca tanto ódio, tanta barbárie? Existe na doutrina da perspectiva da segurança pública a interpretação de que esses agentes, né, querem provocar medo. E o medo é um instrumento político forte para intimidar a sociedade. Sendo que nós agora vivemos não mais o paradigma da segurança pública que elege inimigos internos para eliminá-los, né? O Estado hoje é regido por um Estado democrático de direito. Então cabe que a polícia atue de forma eficaz, desenvolvendo a ação penal, investigando, né, fazendo ações preventivas, com qualidade, para que a sociedade não se torne refém desses grupos que agiram daquela forma. Agora, por outro lado, o que a gente defende é que o esporte é um direito constitucional e, portanto, assegurado pelo Estado de Direito. Você não pode suprimir da sociedade o direito a participar de um jogo de futebol, de participar da arena, não é, que se constitui nesse momento algo como um bem comum, não é? Ou seja, um bem de todos. O esporte é um bem de todos, é um direito fundamental. Então, se o Estado, veja, em nome da barbárie, cancela os jogos, impede que a sociedade participe dos eventos esportivos, nós estamos nos colocando reféns de quem quer promover isso, ou seja, ocupar as ruas com a violência. A gente tem que ocupar as ruas com cidadania. Portanto, impedir que esses grupos sejam mais fortes do que o Estado de Direito. Para isso, a gente precisa fazer um projeto que envolva as secretarias de educação. Era importante que o Estado coordenasse, junto com os clubes, uma perspectiva de abertura do esporte. Ora, como é que tantas pessoas estão utilizando do esporte para praticar violência? É porque não existe uma cultura de paz ainda na nossa sociedade. Professor, pelas imagens e pelas informações que a gente acompanhou na mídia, né, esse confronto ele foi agendado pelas redes sociais, parecia haver uma sede de ódio, de raiva. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a origem desses sentimentos, por que tanto ódio, por que tanta barbárie, o que é que explica essa violência toda? Dom Helder escreveu um livro em 1971, chamado A Espiral da Violência. E nele ele explica, com outros autores, ele convida outras pessoas para escrever com ele, e ele discute a questão do que para ele é ação e reação. Todas as vezes que nós reagimos com mais violência, ou seja, essa violência retorna no âmbito da sociedade. Então, a cultura de paz que Dom Helder defendia, a ação de paz não violenta, a ação justiça e paz, é, na verdade, um projeto preventivo, um projeto de sociedade, que envolve a juventude, que coloca a juventude e todos nós dentro de uma perspectiva de sociedade mais justa e igualitária. Quando as pessoas não têm projetos, elas se reduzem, né, a esse tipo de barbárie. Então, a barbárie é a negação da alteridade, da capacidade de enxergar no outro o meu lugar de irmão, o meu lugar de afetividade, o meu vínculo social, o meu bairro, a minha comunidade, né? Então, acho que a gente precisa voltar a esse livro de Dom Helder, voltar ao que Dom Helder nos trouxe enquanto experiência comunitária, a comunidade como sendo um lugar de convivência e dessa convivência a partilha da vida. O senhor é cientista político, pesquisador da área de direitos humanos, e eu queria saber o seguinte: qual é a relação dos direitos humanos,
com esse lamentável episódio? É porque os direitos humanos se entendem hoje como indivisíveis. Então, o direito ao esporte está associado à inclusão social. Então, a gente não pode criminalizar a periferia, fazendo com que a juventude, porque ela se organiza em sociedades, né, recreativas, elas são, por si só, adeptas à violência. A violência é uma linguagem. E a gente precisa enfrentar essa linguagem com cidadania, com inclusão, com educação, né? E não com prisão, porque já vimos que essa agenda de prisão não tem mais significado, né? O Brasil é um dos países que mais prende no mundo. São 700 mil pessoas presas, e isso não faz com que a população se sinta mais segura. Então, o que a gente precisa melhorar é a qualidade das nossas relações sociais. O que fazem jovens se acordarem de manhã, em vez de pensar na bola, pensar em violência? É algo que precisa ser refletido. E outra coisa, se a gente imaginar que a gente não vai participar de uma torcida de esporte, como é que a gente vai participar do carnaval? Como é que a gente vai participar das escolas? Nós vamos fechar as escolas, vamos desistir do carnaval, que é a maior festa popular. Então, o que a gente defende enquanto atores, pesquisadores de direitos humanos, é a defesa social, que é um paradigma muito mais amplo do que o paradigma da segurança pública. E na perspectiva da defesa social, que é uma escola que vem com raízes de Foucault, a sociedade é partícipe, ator e atriz fundamental na construção da segurança pública. Existe algum exemplo prático em alguma cidade brasileira ou em alguma outra parte do mundo em que essa cultura de paz ela tenha dado certo, ela tenha realmente saído do discurso, do papel e ganho as ruas? A cidade do Recife é um exemplo a partir das chamadas políticas de escola aberta, promovidas com a Unesco há 10 anos atrás. Essa política de abrir as escolas e ocupar com a sociedade, ela foi tão exitosa que Recife era uma das cidades com maior índice de violência no Brasil, e esses índices diminuíram no passado. O que, na verdade, esse programa foi fechado, deixou de existir, e outras possibilidades, embora tenham sido criadas na cidade e na região, é um bom exemplo de como fazer com que a cultura de paz seja um exemplo de cidadania. Hoje nós temos o Compaz, que é uma política pública eficiente, que faz também esse projeto, mas ainda são grandes equipamentos. Talvez a gente precisasse voltar à ideia que um dia a Unesco, junto com o governo do Estado, promoveu, que era a escola aberta. Ou outras experiências com clubes, com universidades. Por que não envolver a juventude universitária? Por que não envolver os cientistas, a sociedade civil, não é? Fazendo um grande pacto pela paz, ou pelo menos um basta, eu não quero essas cenas de violência mais nunca na cidade do Recife. Professor Manuel Moraes, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Uma grande honra conversar com o senhor sobre um tema, infelizmente difícil, mas necessário ao debate público. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço também a você que acompanhou esse vídeo, e a gente pede para que você assine o nosso canal no YouTube, compartilhe e ative lá o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, valeu e até a próxima.